E aí pessoal, beleza? É muito comum quando a gente estuda teoria ou metodologia da história, a gente ser apresentado aos historiadores do século XIX como sendo positivistas, por conta de uma preocupação com a objetividade metodológica ou com uma suposta neutralidade axiológica. Contudo, nos dias de hoje, a historiografia já vem revendo essa denominação, fazendo com que a gente seja aconselhado a não chamá-los de positivistas mais. E vamos ver um pouco sobre os argumentos utilizados para isso. Primeiro, é interessante a gente saber que essa denominação de positivistas geralmente é associada em duas situações. Primeiro, tanto as tradições alemãs e francesas, por exemplo, no lado alemão, o Ranke, o Humboldt, o Droysen, e no lado francês, a tradição metódica do Langlois, do Monod, quanto numa segunda posição, que é simplesmente chamar a escola metódica francesa de positivista. A maior parte dos argumentos aqui apresentados estão presentes no livro Teoria e Metodologia da História, da Patrícia Merlo e do Júlio Bentivoglio. Começando com a tradição alemã, ou melhor, com as tradições alemãs. A gente cai muitas vezes no erro de considerar essa tradição historiográfica alemã apenas como historicismo alemão, lembrando principalmente da figura do Leopold von Ranke. Mas é preciso lembrar que existiram diversas posições historiográficas dentro da Alemanha no século XIX. Mas todas são caracterizadas pelo chamado historicismo, ou seja, por um método de análise que considera os fatos históricos como sendo únicos e singulares no tempo e no espaço. E com isso a gente já percebe uma diferença em relação ao que o Comte pregava, que era uma espécie de filosofia da história em direção a um estágio científico e positivo, em que os métodos da ciência física e naturais seriam aplicados às ciências sociais e humanas. Ou seja, o historicismo é uma reação ao iluminismo. Ele é contrário àquilo que vai ser posteriormente conhecido como positivismo. Por exemplo, o Droysen e o Niebuhr, dois historiadores alemães do final do 18 e começo do 19, aplicavam o chamado método compreensivo. E a ideia era justamente compreender o passado, mas não necessariamente para isso servir de modelo para o presente ou para o futuro. A história como ciência no século XIX é uma reação à história filosófica, a essas filosofias da história que buscam estabelecer uma linha mestra, um motor da história. Por isso o positivismo vai ser uma filosofia da história, e é por isso que os alemães se opõem a esse modelo de análise. Além disso, diferente do positivismo kantiano e da sua objetividade extrema, os alemães acreditavam e reconheciam a subjetividade no ofício do historiador, fazendo com que o Ranke e o Humboldt acreditassem que a história, na verdade, era uma mistura entre ciência e arte, ou seja, não há um rompimento brusco com a história literária e com a história filosófica dos séculos anteriores. Eles tinham noção de que a história era produto da subjetividade, era influenciada pela subjetividade do historiador. E por fim, um argumento mais cronológico. O Comte só concluiu o seu tratado de filosofia positiva em 1842, onde ele estabelecia os pressupostos do positivismo, sendo que o Leopold von Ranke concluiu a sua metodologia historicista em 1824. Ou seja, ele não foi influenciado pelo positivismo porque naquela época os pressupostos do positivismo kantiano ainda não existiam. As influências do historicismo alemão pautado no Ranke foram muito mais o Herder, aquela história romântica, aquela filosofia romântica do Herder, e o Leibniz, e não o Comte. Agora passando para a segunda tradição, que é a escola metódica francesa, que é a que muita gente chama de escola positivista. Primeiro, é necessário chamar a atenção que os franceses, os historiadores franceses dessa época, beberam muito dos escritos historiográficos alemães, porque a Alsácia-Lorena, que antes fazia parte da França, começou a fazer parte da Alemanha depois da Guerra Franco-Prussiana, e com isso houve uma troca de ideias historiográficas. A escola metódica foi muito mais uma reação àquela história romântica do Michelet, do Guizot, ali na segunda metade do século XIX. E a classificação de positivistas neles é muito mais devido a uma crença numa neutralidade axiológica que eles compartilhavam entre si. Só que, apesar deles objetivarem a razão, uma análise mais objetiva das ciências humanas e da história, eles não evocavam uma filosofia da história baseada na lei dos 3 estágios do Auguste Comte. Muito menos eles achavam que os métodos científicos, naturais e físicos deviam ser aplicados a ciências humanas e sociais. Por isso, eles não eram positivistas. Tanto a tradição alemã quanto a tradição francesa rejeitavam a ideia de que os métodos naturais e físicos deveriam ser aplicados à história. Ambos acreditavam
que a história devia possuir um método próprio. Lógico, eles vão ter diferenças entre si. Os metódicos vão rejeitar um pouco aquele método compreensivo do Droysen e do Niebuhr. Mas mesmo assim, isso não quer dizer que eles deviam aplicar uma concepção mecanicista na história. Então, a taxação desses historiadores como sendo positivistas foi muito mais uma crítica reducionista de alguns opositores do século XIX e do século XX. Poucos historiadores foram positivistas no final do XIX, como é o exemplo de Paul Lacombe, o Louis Halfin, o Louis Bourdeau. Só que essas críticas continuaram no século XX, principalmente a partir de nomes como o próprio Lucien Febvre, que chamava esses caras de positivistas, já na segunda metade do século. O Michel Lovy também. E aqui no Brasil a gente tem um exemplo do livro Uma Introdução à História, do Ciro Flammarion Cardoso, que ele falou que os dois sistemas filosóficos que influenciaram a historiografia científica do XIX foram o historicismo, que a gente viu é verdade, e o positivismo, que aí já é mais discutido nos dias de hoje. Bom, pessoal, esse vídeo foi muito mais uma apresentação ao tema. O debate é muito mais amplo e eu vou deixar na descrição do vídeo as indicações bibliográficas. Para quem quiser se aprofundar mais, só ler os livros. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!